Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês, família do Reino? Sejam muito bem-vindos a mais um café espiritual. Seu, meu, nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, Igreja do Reino, Cidade do Reino. E hoje nós vamos mergulhar em mais 3 salmos extraordinários que vão revelar para nós uma jornada espiritual poderosa. Da oração angustiada à celebração da vitória no Senhor. Então, prepare o seu café, a sua Bíblia, mas principalmente o seu coração, porque Deus tem uma palavra hoje para nos fortalecer na presença dEle. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmos 29, versículo 4. Na nossa introdução hoje, nós hoje estamos nos Salmos 28, 29 e 30. E eles vão formar uma sequência de experiências impressionantes de Davi. No Salmo 28, nós vamos ver Davi clamando por socorro. No Salmo 29, contemplamos a majestade do Deus que responde. E no Salmo 30, nós vamos encontrar o testemunho de alguém que foi restaurado e agora celebra a fidelidade de Deus. Então esses salmos, meus irmãos, nos ensinam que a caminhada de fé ela passa por etapas. Nesses 3 nós vemos o clamor, a intervenção de Deus e o testemunho. Então vamos entrar nesse contexto bíblico, contexto histórico desses 3 salmos. No Salmo 28, Davi vai escrever um momento de grande aflição. Ele está cercado pelos seus inimigos, sentindo a necessidade da intervenção de Deus. Então ele teme ser contado entre os ímpios e busca refúgio na justiça de Deus. O Salmo 29, ele provavelmente foi escrito num contexto de grande tempestade, porque Davi ele vai utilizar a força dos trovões, dos relâmpagos, para ilustrar o poder da voz do Senhor sobre toda a criação. Enquanto os povos pagãos adoravam os deuses da natureza, Davi ele está declarando que o verdadeiro Senhor é que governa os céus, os mares e a terra. O Salmo 30 ele vai ser identificado como um cântico para a dedicação da casa. Davi ele relembra um período em que esteve profundamente abatido, mas ele experimentou a restauração de Deus. Então é um salmo de gratidão pela cura, pelo livramento e pela renovação. Cada um desses salmos, queridos, são orações em forma de canção. Então, que Deus ele ministre hoje ao nosso coração através desses salmos tão inspirados por Deus, tão cheios da presença de Deus. No 28, lá no versículo 6, a palavra do Senhor diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes das minhas súplicas. Então, antes do milagre chegar, Davi estava celebrando a Deus, porque ele sabia, ele tinha certeza de que Deus ouviu sua oração. A fé, queridos, ela não vai se apoiar no que nós estamos vendo, mas em quem prometeu a cada um de nós, através da palavra, através dos propósitos. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 1 João 5,14 diz: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, amados, Deus está continuamente ouvindo nossas orações. Nenhum clamor que seja sincero, de coração, vai passar desapercebido diante do nosso Deus. O salmista, lá no capítulo 29, do verso 4, vai dizer: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, a voz de Deus é mais poderosa do que qualquer tempestade. 7 vezes nesse salmo vai aparecer a expressão a voz do Senhor.
Então, Davi está nos ensinando que acima dos ventos, dos trovões, dos problemas, das crises, existe uma voz soberana, existe uma voz que governa, existe a presença desse Deus que, quando ele fala, todo o caos vai se organizar, que quando ele fala, todo medo vai perder a força, que quando ele fala, meus irmãos, a esperança, ela renasce nos nossos corações. Então, meus amados irmãos, a mesma voz que criou todo o universo é a voz de Jesus acalmando as tempestades das nossas vidas. Deus, ele vai transformar o choro em celebração, porque lá no Salmo 30, tão conhecido esse versículo 5 que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem de nós já nunca declarou, já nunca ministrou sobre esse salmo? E é uma das declarações mais conhecidas da palavra. Davi não está dizendo que não haverá noites difíceis, ele está dizendo que elas não vão durar para sempre. Ela é temporária, mas a fidelidade de Deus, ela é eterna. Isaías 61:3 vai dizer: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por alegria. Ah, meus amados, esse é o Evangelho. É o Evangelho que nos prova a verdade da palavra de Deus. A cruz foi uma noite escura, mas a ressurreição trouxe uma manhã eterna. Aleluia, para cada um de nós. Então esses 3 salmos, eles vão declarar para nós, apontando para Jesus nesse evangelho do reino que vivemos, que o filho que clamou ao Pai no Getsêmani, ele foi ouvido. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra que governa a criação, o verbo que se fez carne. Jesus é a ressurreição que transforma as noites de tristeza em manhãs de plena alegria. Então, Jesus, esse Deus que conhece a nossa dor, porque ele passou por ela, ele nos diz hoje, nesse dia, que ele venceu para que nós tivéssemos esperança. Então, o que nós temos apresentado nas nossas aflições diante de Deus? Nós temos ouvido a voz do Senhor a nos direcionar, a nos acalmar. Temos confiado que Deus pode transformar as nossas noites difíceis, de choro, em manhãs alegres e descansadas no Senhor. A fé, queridos, a fé madura, como a gente costuma sempre lembrar, o ruiós, os filhos maduros, eles não estarão ausentes de lutas, né? Não haverá essa isenção de batalhas, mas nós podemos ter a certeza de que podemos permanecer confiando enquanto Deus está trabalhando. Então, o desafio de hoje, desse dia, será que você pode ser desafiado nesse dia a fazer 3 coisas? Clamar, ouvir e agradecer. Coloca o seu amém ali depois. Diga: sim, pastor, eu vou clamar nesse dia, eu vou me permitir ouvir a voz de Deus, eu vou agradecer. Apresenta ao Senhor a sua maior necessidade hoje. Leia novamente, leia o Salmo 29 com cuidado, meditando. Os 3 salmos, mas leia esse 29 e destaque tudo que a voz do Senhor realiza. E depois, mesmo antes da resposta chegar, agradeça a Deus pela fidelidade dele. Declare em voz alta: minha noite não será eterna. O Senhor está trabalhando e a minha alegria virá pelo amanhecer. Aleluia! Glória a Deus, eu creio. E você? Então, amados irmãos, esses salmos 28, 29 e 30, eles nos mostram através da palavra que Deus continua agindo. Quando nós clamamos, ele está nos ouvindo. Quando ele fala, tudo está se movendo. Quando ele intervém, o choro dá lugar à alegria. Então, ainda que você esteja vivendo o Salmo 28, em meio ao clamor,
Continue firme, porque o mesmo Deus que está no Salmo 29 está no controle. E em breve, eu creio que você cantará o testemunho do Salmo 30. O mesmo Deus que ouviu Davi está te ouvindo, está ouvindo cada um dos filhos que clamam a Ele. A última palavra não pertence à nossa dor, a última palavra pertence ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Deus querido, nós queremos juntos, em unidade de fé, Senhor, agradecer. Agradecer porque Tu és um Deus que ouve as nossas súplicas, conhece cada necessidade. O Senhor sabe a necessidade desse irmão, dessa irmã hoje, que talvez em minhas lágrimas, Senhor, nesse momento, clama, ora, conversa contigo, apresenta a sua necessidade. Senhor, assim como Davi clamou, ele foi respondido. Nós cremos, nós depositamos diante de Ti as nossas lutas, os nossos medos, os nossos desafios, Senhor. Que a Tua voz, ela seja maior do que todas as vozes desse mundo ao nosso redor. Fala conosco, Senhor. Fala com esse irmão, com essa irmã, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança todos os dias em Ti. E para aqueles que estão atravessando noites difíceis, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, libera o Teu consolo agora, Jesus. Libera o consolo do Teu Espírito sobre essa vida, Senhor. Libera agora a certeza de que a alegria, ela virá. Ela vai vir ao amanhecer, Pai. Talvez as noites escuras, Senhor, elas durem mais tempo do que esperaríamos, mas a alegria, ela virá, Senhor. Ela virá, porque é a Tua palavra que nos garante. Então, que nós possamos testemunhar, contar, testemunhar a Tua fidelidade, glorificar o Teu nome em todo tempo, Senhor. Assim nós pedimos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Querido irmão, irmã, que Jesus abençoe o seu dia poderosamente. Compartilhe esse café espiritual com alguém que precisa ouvir que Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou. E Ele ainda transforma lágrimas em testemunhos. Eu creio assim em você. Então, fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Acompanhe nossas páginas da Kingdom Church. Coloque aí o seu comentário, o seu pedido de oração. E até amanhã, no nosso café espiritual. Shalom, Adonai.